Aleluias. Obrigado, irmãos. Aleluias. Louvado seja Deus. Aleluia. Hoje temos uma palavra de Deus. Diga assim: todo domingo o Senhor tem uma palavra. Aleluias, né? Uau. Estava lembrando, né? Já vão fazer 28 anos que eu estou pregando quase todos os domingos, né? Alguns domingos eu não prego. E são 28 anos, né? Recebendo graça, recebendo inspiração, recebendo suprimento, alimento do Senhor para as nossas vidas. E hoje não será diferente. Você crê? Deus tem uma palavra muito especial. Essa palavra de hoje tem ardido nos nossos corações. A palavra cujo tema é meu legado são pessoas. Diga comigo: meu legado são pessoas, não coisas. Eu quero ler um texto com você, porque ele é uma virada de chave. Josué, capítulo 1, verso 1 a 10, é um tipo de virada de chave. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, olha só, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo está morto. Então aqui nós vemos o que? Uma virada de chave. Todo um mover, né? Todo um movimento, todo um trabalho que Deus fez através de Moisés, termina. O texto termina com ponto, né? Ele começa e termina com ponto. Ele fala: olha, depois que Moisés morreu, tal e tal, o Senhor falou a Josué: Moisés, meu servo, está morto. Então, há um momento que há uma transição, e nós estamos entendendo da parte de Deus, que chegou um momento de transição, nós temos pregado aqui, eu até escrevi aqui, né, uma avalanche de palavras, não é, de fé, de esperança, de ânimo, de força, de alegria. Deus tem falado muito conosco, você crê? Você tem experimentado isso? Deus nos levantando, nos tocando, nos encorajando. Não é que Ele vai parar de fazer isso, Ele vai continuar fazendo isso, mas nós entendemos que há um momento de virar uma chave, né? Virar uma chave, e esse é o momento de virar uma chave, como aconteceu com Moisés para Josué. E aí Deus fala então com Josué: prepare-se agora e passe este Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Então eles, até aquele momento, eles estavam em peregrinação no deserto. Até aquele momento, eles estavam, né, numa fase de suas vidas. E agora o Senhor está dizendo: vocês vão entrar na terra prometida. Você crê que é um tempo de entrar na terra prometida? Amém? Esse é um tempo de entrar na terra prometida. E o Senhor promete: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. E aí vem umas palavras de promessa muito especiais: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Uau! Que palavra poderosa. Você recebe para a sua vida essa palavra, amém? Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Eu tenho um colega que ele tem uma frase assim que me desafia, né? Ele fala assim: eu sou indestrutível. Eu sou indestrutível até que o Senhor cumpra todo o propósito dele na minha vida. Amém? Se você está aqui, se eu estou aqui, é porque o Senhor ainda tem propósito para nós. O Senhor só vai nos levar o dia que Ele cumprir o propósito dele na nossa vida. Amém? Às vezes quando perdemos alguém fica muito triste, né? Eu normalmente sempre penso: bom, o propósito de Deus para essa pessoa acabou nessa terra, não é? Mas você não, eu e você estamos aqui, há um propósito de Deus, por isso ninguém poderá resistir a você. Assim como estive com Moisés, estarei com você, não o deixarei, nem o abandonarei.
Aleluia. Seja forte, corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. E olha as palavras de promessa, ele vai orientando, né? Uma das orientações é essa: não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda. É meio complicado falar essas coisas, direita, esquerda hoje, né? Mas é a palavra do Senhor que está falando, então fica muito em paz, né? Não se desvie, fica nele, né? Fica nele. Mas pode tomar o pé da letra que vai bem, né? Ele está dizendo assim, né? Não se desvie dela, né? Para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Estão entendendo? Prosperidade e bênção está nas suas mãos, está nas minhas mãos, amém? E ele está dizendo simplesmente, olha, anda comigo, ouve a minha palavra, né? Medita na minha palavra, não esqueça dela, se relacione com ela de manhã, à tarde e à noite, não é? Olha, eu tenho bênção para a sua vida, eu tenho tudo para você, você vai prosperar, você vai avançar, só que continue comigo, ande comigo, né? Creia em mim, né? Leia e receba a orientação da minha palavra, oh, aleluias! Você crê assim? O Senhor tem bênçãos para a sua vida. E ele diz, não foi isso que eu te ordenei? Seja forte e corajoso. E parece que para todo grande homem e mulher de Deus, Deus tem uma palavra, e a palavra é, não tenha medo. Diga comigo, não tenha medo, não fique assustado. Você ficou assustado com muitas coisas esses tempos que passaram, é ou não é? Mas Deus está dizendo, não tenha medo, não fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Aleluias! O Senhor tem promessas para as nossas vidas. Josué, ele é um homem incrível, ele é um homem muito, muito abençoado. Por quê? Porque ele tem algo que nós precisamos ter. Possivelmente uma das maiores lutas de todo ser humano é firmar a sua identidade. Muitos pensam que fazendo uma viagem para dentro de si mesmo, acabam se conhecendo. Na verdade, toda introspecção só traz mais confusão. Mas a verdadeira identidade está em quem nos criou, a sua própria imagem e semelhança, o Senhor Deus. Tudo começa, meus queridos, numa boa identidade de quem você e eu somos. Josué tinha uma boa identidade. Por quê? Porque o pai falava com ele, o pai afirmava ele cria nas promessas de Deus. Mas a questão não é só ter uma boa identidade, é mais do que ter uma boa identidade, é ter um legado, é ter um destino, é ter algo que permanece após essa vida aqui. Muitos de nós gostamos de ter uma boa identidade, e devemos ter uma boa identidade, porque a boa identidade é o que nos faz viver de maneira saudável. Aqueles que sabem quem são, já é uma grande bênção, mas nós não precisamos só saber quem nós somos, nós precisamos saber quem nós somos para quê? Nós somos filhos de Deus para quê? Nós somos abençoados para quê? Nós somos amados pelo Senhor para quê? Porque se nós pararmos só nessa coisa, né, do filhinho, da filhinha, amado de Deus, só isso não vai dar sentido para a nossa vida. Nós precisamos sentirmos que somos amados, abençoados, favorecidos, agraciados, não é? Que o Senhor é conosco, que o Senhor nos dá saúde, que o Senhor nos prospera, que o Senhor nos levanta, que o Senhor realmente nos dá sentido de existência, porque nós fomos criados e feitos conforme a sua imagem e semelhança, mas nós fomos criados à imagem de Deus para algo. Estão comigo, sim ou não? A virada de chave. Lembra o que eu falei? Que é uma virada de chave
É uma virada de chave. Eu preciso entender, né, por que o Senhor me fez seu filho. Por que o Senhor me fez uma filha amada dele. Mas olha aqui para mim. Será quase impossível alguém fazer a missão de Deus, fazer o para quê, sem antes resolver o que eu sou, por que eu estou aqui. Por que muitos de nós não conseguem fazer? Essa semana mesmo eu ouvi uma frase, né? A frase eu acho que é desse jovem pastor, vou lembrar o nome dele daqui um pouco, que ele escreveu o seguinte, que todo discípulo de Jesus, ele tem um DNA dentro dele, e esse DNA, se ele é um discípulo de Jesus, o DNA dele é fazer novos discípulos. O Theo Hayashi, nosso querido irmão, né? Então, ele estava falando exatamente isso, ou seja, eu preciso primeiro ter o DNA de discípulo, eu preciso primeiro ter o DNA de filho de Deus, de filho amado de Deus, para eu poder então gerar outros filhos para Deus, para eu poder então, né, investir em novas pessoas, investir num legado, investir num legado que é além das coisas, compartilhava com os pastores aqui essa semana, né, que meus pais fizeram e trouxeram para nós um grande legado, tanto minha mãe quanto meu pai, um legado, não é, de salvação primeiramente, um legado de conhecer a Cristo primeiramente, um legado de viver em Deus, um legado de ser homens e mulheres honestos, verdadeiros, sinceros, não é? Homens de honra, pessoas dignas. Nossos pais deixaram essa herança. Meu pai até que se esforçou, meu pai teve riquezas, meu pai teve bens, teve fazendas, mas meu pai foi um homem de grande aventura, então, em vida mesmo, ele usufruiu tudo isso, ele deu umas bagunçadas, ele levantou de novo, né? E ele comprou, ele vendeu, e ele chegou ao final da vida com pouca coisa, e uma das poucas coisas ele ainda, em vida, doou uma herança, uma pequena herança para os seus filhos, foi uma grande bênção, não é? Mas ele deixou a maior herança, eles têm deixado o maior legado dentro de nós, porque ele não ficou preocupado em nos deixar coisas, mas ele ficou preocupado em deixar um exemplo de vida, e são exemplos de vida até hoje, vocês estão comigo, pais? Vocês estão comigo, mães? O maior legado que você pode deixar para o seu filho não é essa luta louca que você está nela para acumular coisas, para acumular bens, para acumular casas, acumular carros, acumular, sei lá, fazendas, para acumular, né? Você está achando que esse é o maior legado que você pode deixar? De forma nenhuma. O maior legado que você pode deixar é uma vida interior, impressa no seu filho biológico, na sua filha biológica, nos seus netos e nas suas netas, mas também nos seus filhos espirituais. Porque os filhos biológicos precisam também se tornar filhos de Deus. Sabiam disso? Não é? Às vezes a gente acha assim que todo filho de crente já é um crente. Eu creio que, pela promessa de Deus, todos aqueles que nascem dos filhos de Deus já têm uma promessa especial de Deus para eles. Você crê assim? Eu creio assim, mas ele precisa também ser levado a Jesus, como qualquer pessoa que ainda não conhece a Deus. Então nós podemos gerar filhos, mesmo sem ter filhos biológicos. Mira e eu somos um exemplo disso. Nós não tivemos o privilégio de gerar filhos biológicos, mas a nossa vida tem sido dedicada a investir em pessoas e gerar filhos espirituais, porque nós entendemos que esse é o nosso legado. Nosso legado são pessoas, não são coisas. Então eu quero caminhar com você aqui na vida de um homem que nós já lemos sobre ele, que é Josué. Josué é um homem especial. Josué começou e tem virtudes incríveis, é um herói, um raro exemplo de discípulo do Antigo Testamento, um líder e guerreiro sem comparação nessa época. Tem um livro inteiro da Bíblia com seu nome, 24 capítulos de proezas. Capítulo 24 é um ótimo final para uma grande vida. Eu fiz questão de ler essa semana, né, quase todo o livro de Josué, e especialmente os últimos
capítulos e cheguei no capítulo 24, quando fala, né? Quando ele está terminando a sua vida, quando eles se reúnem, quando eles celebram a vida de Josué. É uma história incrível, é uma história maravilhosa. Você pode ver que ele começou muito bem. Os primeiros 10 versículos de seu livro são profundamente inspiradores e encorajadores. Nós lemos esses versos. Não tenha medo, não fique assustado, seja forte, seja corajoso, você prosperará, será bem sucedido, né? Nada vai te diminuir, tirar você. O texto está lá cheio de promessa para Josué, é uma coisa linda. Com tudo isso, ele acabou falhando profundamente e de maneira mortal quanto a um legado geracional. Diga a pessoa do seu lado: legado geracional. De novo, toca nela e fala: legado geracional. Você vai ouvir mais disso aqui. Você vai ouvir mais disso aqui por esses dias. Porque você olha para Josué, né? Eu estava olhando para Josué e falei: nossa, esse camarada tão especial, esse irmão tão incrível, mas ele ainda falhou em algo. Ele falhou em algo. Eu fiquei lembrando daquela inscrição, né, de Daniel para Beltesazar ou Nabucodonosor, quando ele fala assim: Mene, Mene, Tekel, Farsim. Ele fala assim: olha, pesado foste na balança e foste achado em falta. Eu falei: meu Deus, se Josué foi pesado na balança e foi achado em falta, imagina eu, um pobre mortal aqui. Mas essa palavra é para mexer um pouquinho com a gente. Lembra? Uma virada de chave. Repita comigo: uma virada de chave. Uma virada de chave. Ele, não é, se perdeu quanto a ter um legado geracional. Foi por causa dele que Juízes 2:10, que é o próximo livro, foi escrito. Esse verso pode ser o versículo mais trágico do Antigo Testamento. Diz assim, Juízes 2:10: toda aquela geração também morreu e foi reunida a seus pais, e depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito. Ou seja, quando a geração de Josué morreu, tudo que era de Deus desapareceu daquele povo. Tudo que era temor, tudo que era vida, tudo que era presença, tudo que era palavra, tudo que tinha de Deus desapareceu com aquela geração. Vocês imaginam isso? Que daqui uma geração essa igreja pode não mais existir, não mais a palavra de Deus nem se nomear entre nós? Não precisamos ir muito longe. Se você estudar os movimentos da igreja aqui na Europa, as igrejas, inclusive as igrejas metodistas na Europa, elas se fecharam. Gerações depois, simplesmente 1, 2 gerações, elas deixaram de existir. Porque às vezes nós estamos pensando, né, só imediatamente. Até um tempo atrás nós só estávamos pensando em sobreviver, é ou não é? A gente não sabia se ia ficar vivo para a próxima semana, não sabia se está vivo no próximo mês. Mas como eu disse, é uma virada de chave. Esse é um tempo de nós pararmos de imaginarmos que nós precisamos só ficar vivos para nós gerarmos algo maior. De nós irmos para um novo tempo, nós irmos para uma nova história, para um novo momento que Deus tem para nós. E esse momento é o momento de gerarmos uma geração futura, né, que vai estar cheia de Deus, discípulos e discípulas, amados, mas também com uma encarnação dentro deles, de não só serem discípulos, mas de fazerem discípulos, mas não só de fazerem discípulos, de fazerem discipuladores, que vão fazer discipuladores, e será uma história diferente da de Josué, será uma história por gerações. Talvez você fique pensando, eu me lembro um dia, mais ou menos 20 anos atrás, quando eu vi uma frase, uma palavra parecida com essa, e eu fiquei em crise. Eu gostaria muito que você ficasse em crise. Eu vou orar para que você fique em crise, né? Porque às vezes você não percebe a crise. Mas há 20 anos atrás, quando eu ouvi algo parecido com isso, eu falei: meu Deus, nem eu consigo ser um discípulo de Cristo direito. E a pessoa está falando que eu devo gerar um discípulo. Eu já fiquei em crise só em imaginar que eu precisava gerar um discípulo.
Mas aí depois alguém me disse, não é suficiente só ser discípulo. Você tem que gerar um discipulador. Não é um discípulo somente, é um discípulo que vai fazer discípulos. Mas aí foi avançando e o nível foi subindo. Lembra do pular elástico? A cordinha foi subindo. E aí falou, não, você não tem que pensar só em uma geração, 2 gerações. Você precisa pensar em 4 gerações. 4 gerações depois de você. Eu quero que você fique pasmo, eu quero que você fique passado, eu quero que você fique em crise, eu quero que você se ache realmente impotente. Por quê? Porque Deus só age no impossível. Deus só age quando a gente se quebra, quando a gente fala, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho condição. Foi o que eu disse para Deus nesses anos todos, eu não tenho condição, eu não sei como fazer, eu não sei. E olha, nessa história toda eu fui tentando, e alguns discípulos foram prosperando, mas outros foram me abandonando, e teve mais uns que me traíram ainda. Você está entendendo? Não só me deixaram, mas me deixaram falando mal, me distratando. Você está entendendo? Você pode tentar, e às vezes você vai não só falhar, mas além de falhar, você vai ter dissabor nessa caminhada. Mas creia, se você imagina que Deus realiza o impossível, você vai fazer discípulos. Amém? Mas você não vai fazer só discípulos, você vai fazer discipuladores. Melhor um amém? Você vai fazer discipuladores? Amém? Mas você não vai fazer só discipuladores, você vai fazer discipuladores que irão fazer discipuladores. Meu querido, o legado são pessoas, o legado não são coisas, não são coisas. Existem basicamente 2 coisas que vão para o céu. 2 coisas que vão para o céu, dessa terra. Qual é uma delas? Pessoas. Só pessoas. Não vão levar nada que nós com o nosso duro suor conquistamos aqui, e lutamos, e brigamos tanto, e perdemos a saúde, perdemos os amigos, perdemos a família, perdemos tudo nessa conquista. Não vai nada, eu preciso deixar isso muito claro para você. Eu tenho que ficar falando para mim, Marinho, não vai nada disso, só vão pessoas. Quanto tempo você investe em pessoas? Quanto tempo você investe em coisas? Quanto tempo você investe para gerar pessoas para Deus? Quanto tempo você investe em bens materiais, em levantar coisas, em gerar recursos, em gerar tudo isso? Pensa comigo. Eu entro em crise muitas vezes, porque eu também trabalho, e o nosso trabalho muitas vezes ele é institucional. O que é institucional? É fazer muitas reuniões, é estarmos preparando as coisas, é estarmos administrando as igrejas, é estarmos conduzindo isso, conduzindo aquilo, pagando as contas, não sei o quê, indo atrás disso, reformando o prédio, vendo um problema lá, eu resolvendo outro acolá, e tal, né, a goteira nova que surgiu, e tal. É só, de repente a sua agenda vira uma agenda institucional, uma agenda de coisas. Tem 3 semanas aqui na igreja que nós tomamos uma decisão. A decisão foi o seguinte: todos nós pastores, começando pelos pastores, queremos que desça para os líderes e queremos que chegue a todos os irmãos. Que nós consigamos fazer 3 contatos, 3 visitas, 3 relacionamentos, pessoa a pessoa, toda semana. Estão entendendo? Por quê? Porque nós caímos nas coisas. Estão comigo, sim ou não? Você levanta, você corre, toma seu banho, você tem que correr, levar as crianças na escola, para não chegar atrasado, para chegar no seu serviço. Aí você trabalha de manhã, à tarde, no almoço, outra correria, porque você tem que atender um, atender outro, regerar isso, trazer aquilo, levar a esposa, trazer, né? E tal. Aí à tarde é outra correria, e tal. Quando você vê, você passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 6 dias, você passa 1 mês sem intencionalmente ter uma relação com uma pessoa. Às vezes nem os de casa, né?
Às vezes nossos filhos têm que falar: pai, mãe, o senhor tem um horário na minha agenda para o senhor marcar para a gente conversar? O senhor está tão corrido, o senhor está tão... Nós precisamos, com a graça de Deus, investir em pessoas. E o texto vai dizer que depois dela se levantou uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que Ele havia feito. Por quê? Eu sei que é muita coisa, não vou resumir cada uma delas. 6 razões ocultas para o fracasso de Josué por detrás de Juízes 2:10. Primeiro, a idolatria, outros deuses. Eles foram influenciados e assediados pela idolatria. Repita comigo: influenciado e assediado pela idolatria. É diferente hoje? Às vezes não são os deuses de barro, que às vezes a gente tanto prega contra, não são os deuses de madeira, são os deuses de cifrão e outros deuses que a gente vai fazendo. Aqui, isso foi gerando naquele povo uma falta de santidade. Josué encara de frente esse problema no final da sua vida. Depois de deixar de mencionar a palavra deuses em 22 capítulos, a palavra deuses vai aparecer 9 vezes no capítulo 23 e 24, os 2 últimos capítulos. Josué repetidamente exorta o povo a se livrar de seus deuses estrangeiros do Egito e até mesmo de antes. Olha, onde está a falha nisso, se ele ficou do lado de Deus? O fracasso foi em não cumprir as sanções para excluir da nação de Israel quem não obedecia. Olha aqui para mim, por 22 capítulos, Josué não está percebendo a corrupção, a idolatria, o desvio, a falta de santidade, a entrega daquele povo para o mundo e as suas coisas, e os deuses daquele tempo, os deuses dos povos vizinhos dele. Quando ele acorda para a realidade, nos 2 últimos capítulos, já não tem muito o que fazer. Como diz o pessoal, a casa já caiu, não tem mais o que resolver. A situação já se tornou tão crônica, que não tem muito mais o que se fazer. Olha aqui para mim, muitos de nós estamos tão descuidados com a nossa vida espiritual, que daqui uns dias já não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Você vai lutar, você vai querer, você deseja, você tenta se levantar, mas você não consegue mais, porque você viveu nesse vício, nessa situação, você permitiu uma mornidão espiritual tão grande, você permitiu tantas indecisões, e tomou tantos caminhos errados, você não obedeceu a Deus, você não ouviu a palavra de Deus, você não deu bola para o que Deus estava falando com você, e agora você está tentando retomar, e está sendo uma luta enorme. Eu estou trabalhando com pessoas assim. Na nossa vigília aqui, nós tivemos um tempo aqui, foi incrível aquele tempo, de nós orarmos pelas pessoas. Não só orarmos, nós pegamos nosso celular, abrimos o WhatsApp e fizemos orações naquela hora da madrugada, 3 e pouca da manhã, para algumas pessoas. E Deus me tocou para orar por uma pessoa. Ele está afastado da igreja há uns 2 anos, ele está na pior crise da vida dele, o casamento dele está por um fio, jovem casal, com uma criança pequena, todo potencial, mas assim, vivendo uma vida, foi fazendo escolhas erradas, escolhas erradas, escolhas erradas, escolhas erradas. E eu tenho falado com ele, tenho falado com esse jovem casal, e eu mandei um áudio, e ele estava tão mal, que às 3:30 da manhã, ele não tinha conseguido dormir ainda, só para você ter ideia. E ele ouviu a mensagem naquela hora, e ele respondeu, e eu li aqui na nossa vigília e oramos, ele dizendo: pastor, eu não sei o que fazer, eu não consigo mais, eu não consigo sair da situação que eu entrei nela, eu não consigo, me ajuda, eu estou atolado, tudo que eu estou tentando está dando errado, eu estou numa situação super difícil. Eu quero dizer para você, possivelmente, essa pessoa, parecida ao povo de Israel, foi domesticando o pecado, foi permitindo essas coisas entrar. Estão me entendendo, sim ou não? Não deixa essa idolatria tomar conta do seu coração, não deixa isso, não é?
Paulo, Jesus e a igreja primitiva entenderam a necessidade disso, entendendo que o propósito da disciplina da igreja é a restauração. Você pode ler todos esses textos. E hoje, na maioria das igrejas, não há mais disciplina nenhum. Aparentemente, não sentimos mais o valor de ser um povo santo. Nós não sentimos mais o valor de ser um povo separado. É de qualquer jeito, vai levando de qualquer jeito. É um negócio terrível, porque os três aspectos do mundo mais difíceis, seculares, que é o relativismo, o individualismo e o secularismo, tomou conta da igreja de Cristo. Se a gente vai falar, a pessoa diz: o que você tem a ver com a minha vida? Entendeu? É melhor cada um cuidar da sua. Isso é o individualismo. Entenderam? O que esse pastor está querendo falar? O que esse irmão está querendo me dizer? Que eu estou errado? É o relativismo. Não existe mais certo e errado. É errado para o pastor, lá para ele, para a Bíblia. Mas não é errado para mim, ué. Tudo é relativo, cada cabeça uma sentença. Estão entendendo? Se nós permitirmos que o relativismo, se nós permitirmos que o individualismo, o secularismo é a ausência de Deus, a não mais percepção de que existe um futuro, que tem uma vida eterna, que Jesus está voltando, que tudo é para hoje, é para aqui e agora, é para hoje, é para o meu desfrute aqui e agora. Nós vamos tornando pessoas hedonistas, secularizadas, e vamos entrando nos prazeres dessa vida. Olha aqui para mim, irmãos, eu tenho falado tanto aqui, muito cuidado com os prazeres dessa vida. Nós podemos desfrutar sim ou não? Devemos desfrutar sim ou não? Por exemplo, você pode desfrutar das suas férias? Claro, você deve desfrutar das suas férias, entendeu? Você deve, mas com o espírito certo, com o espírito correto. Aproveite as suas férias, Jota, que você não tem tempo para fazer devocionais no seu dia a dia, que você corre igual um louco, para você recuperar todos os devocionais que você perdeu durante o seu tempo do ano, porque agora você vai ter tempo, você vai estar tranquilo, você vai estar de férias. Estão entendendo? O erro maior de Davi, a pior situação que Davi, o homem segundo o coração de Deus, viveu, você sabe quando foi? Foi numas férias, vacations. Davi estava de férias, no tempo da guerra. Ele tinha trabalhado tanto, ele tinha conquistado tanto, e agora ele podia relaxar, agora ele podia desfrutar. Ele tinha conquistado, ele tinha pessoas que lutavam por ele, ele tinha realmente conquistado tudo. E agora ele fala assim: olha, o pessoal foi para a guerra, todo mundo foi para a guerra, e ele está lá, curtindo no seu palácio, nas suas saunas, lá no terraço, bem no alto, com uma piscina de vista infinita. Estão comigo, sim ou não? Vista infinita. Ele está lá, e de lá ele olha para muito longe, e muito longe ele vê uma mulher. Ele cobiça aquela mulher, ele traz aquela mulher, ele peca com aquela mulher, ele esconde o pecado dele, ele comete o assassinato por causa daquele pecado, e macula a sua história por causa de umas férias mal sucedidas. Você deve desfrutar suas férias, querido, mas use as suas férias para se aproximar mais de Deus. Use as suas férias para celebrar mais a Deus. Use as suas férias para exaltar mais a Deus. Pelo amor de Deus. Não use as suas férias para você, tipo assim, parece que a sua vida cristã está tão ruim, que agora eu quero dar férias até para a minha vida cristã. Pelo contrário, querido, use as suas férias para exaltar, louvar, bendizer a Deus. O que eu gosto mais de fazer nas minhas férias é estar celebrando a natureza e orando em línguas o tempo todo nas minhas férias. Você pode fazer isso? Amém ou não amém? Desfrute de Deus em todo o tempo. Desfrute de Deus também nas suas férias. A segunda coisa que ele falhou por ser um grande facilitador, quando ele precisava ser um grande líder. Olha só, nós temos sofrido muito, porque às vezes não queremos ser antipáticos, né?
Às vezes não queremos ser incômodos para as pessoas, não é? Às vezes não queremos ser inconvenientes, mas o nosso esforço é diante de Deus promover bênção para a sua vida. Pode ter certeza. Quando nós estamos liderando, nós estamos procurando levar a bênção de Deus para a sua vida. Josué, houve um momento em que ele se tornou mais um facilitador. Veja só, ele falando para o povo: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Por que servir a Deus não tem mais agradado as pessoas? Por que tem se tornado tão difícil? Josué aqui, ele destacou a escolha do povo, quando precisava destacar a sua identidade como povo de Deus, santo e separado, junto com o seu compromisso irrevogável de caminhar com eles. Olha aqui para mim, por favor. Olha aqui, por favor. Por favor. Nós não estamos aqui para ser omissos, igual Josué foi. Josué disse: olha, vocês escolham. Eu já fiz a minha escolha, agora vocês escolham. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para dizer para todos vocês: você é filho, filha amada de Deus. Você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Você foi pago por um alto, caro preço. Você foi separado por Deus para uma obra grandiosa. Você é o Israel de Deus. Você é o povo exclusivo. Você é o povo chamado, separado por Deus para as boas obras. Você é nação eleita. Você é povo santo. Você é povo de Deus. Você não está mais em trevas, você está na luz. Para te afirmar tudo isso e para te dizer que é assim que você e eu devemos viver. Essa é a escolha que nós fizemos. Amém? Não foi essa a escolha que você e eu fizemos, perdão? Foi essa a escolha que nós fizemos. Josué naquele dia era para dizer para o povo: olhem, escolham servir a Deus, porque vocês já foram escolhidos por Deus. Vocês foram tirados do Egito, vocês foram tirados do cativeiro. O Senhor já deu a nova terra, né? A terra santa, a Holy Land, né? Já deu para vocês. E agora, não sirvam outros deuses, sirvam ao Deus verdadeiro. Amém? Levanta a mão comigo e diga: eu decido servir ao Deus verdadeiro. Eu já fiz a minha escolha. E a minha escolha é por Jesus, é pelo Pai, é pelo Filho, é pelo Espírito Santo, é pela igreja, a igreja santa, a igreja pura, a igreja sem mácula, a igreja cheia de Deus. Aleluias! Pode aplaudir ao Senhor. Aleluias, aleluias, aleluias. Nós não estamos aqui para dar escolhas, nós estamos aqui para te lembrar quem você é, para te lembrar quem nós somos e voltarmos ao compromisso. A terceira coisa, falhou a introduzir o espírito de individualismo. Irmãos, eu achei isso tão forte. Josué se comprometeu com sua família, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Isso é uma grande qualidade, é verdade, algo que falta muitas vezes na vida de pastores, líderes e até irmãos. Ao mesmo tempo, sem perceber, ao focar só em sua família e não na família de Deus, Josué introduziu o espírito de individualismo. O resultado disso é que naquela época, acho que o segundo versículo mais trágico, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia-lhe certo. Individualismo entroniza o indivíduo e os seus direitos, em lugar de entronizar a Deus. Josué falhou em não entronizar a Deus, em não entender e abraçar e estender o reino de Deus. Ao contrário de Josué, os filhos de Issacar são um grande contraste quanto a cuidar apenas de sua família. 1 Crônicas 12, 32, dos filhos de Issacar, uma das tribos de Israel, que sabiam discernir o tempo, para saberem o que Israel devia fazer.
200 chefes e todos os seus irmãos sob as suas ordens. Eles enxergavam, além de sua própria tribo, eles enxergavam o que todo o povo de Deus precisava fazer. Amém? Você deve cuidar da sua família, sim ou não? Devemos cuidar da nossa família, sim ou não? Mas não só cuidar da nossa família, mas cuidar da família de Deus. Cuidar da família do outro. Cuidar da família do meu irmão, daquele que está do meu lado, que a casa dele está sendo destruída, seus filhos estão sofrendo, alguns estão passando necessidade, outros estão amedrontados, assustados e doentes. E eu vou dizer, eu já fiz a escolha, eu e minha casa servimos ao Senhor. Vocês aí, escolha o que vocês vão fazer. Isso é um espírito de individualismo. Entenda bem, nós precisamos estar bem, amém? Mas não só minha casa, todas as nossas casas. Todas as nossas casas. Vamos combater esse espírito, amém? Caminhando para o final, a quarta coisa, falhou em não levantar um sucessor, com esse descuido geracional, diga comigo, descuido geracional. Com esse descuido geracional, abriu 400 anos da história de juízes, que também não levantaram sucessores. Ele formou somente os discípulos jovens, os jovens discípulos no deserto, mas não os ensinou a gerar as novas gerações. Também não investiu em ninguém para sucedê-lo, diferente de Moisés, que havia investido nele. E na continuidade temos o mesmo problema acontecendo durante muitos séculos, com bons reis de Judá, que também não levantaram bons sucessores. Uma cultura de pouca sucessão. Irmãos, nós pregamos uma palavra aqui e falamos sobre isso. Nós estamos enfrentando, domingo passado lembramos de novo disso, 3 grandes tsunamis. E um deles é a perda dos nossos jovens, a perda da nossa juventude. Ou seja, nós teremos muita dificuldade de sucessão. Num dia desses, Mira e eu estávamos tirando um tempo de descanso, fomos até uma pousada, E muito bonito, legal, muito gostoso. Mas interessante, o dono, os que cuidavam da pousada, todos eles já estavam com a cabeça branca. Os filhos não estavam lá, os netos muito menos. Talvez fosse no final de semana para usufruir do lugar. E conversando com o Senhor, com 71 anos, uma boa conversa, me falou o nome dele, tivemos um bom papo. Ele falou assim, nós não sabemos o que vai ser no futuro, porque a nova geração não está interessada em nada disso. Eu fiquei pensando, e nós a igreja? Nós os ministros e as ministras da casa do Senhor, nós os pais, esse é um tempo que o Senhor está nos chamando, não só para orarmos, mas irmos para a ação, e levantar sucessores, levantar discípulos, não é? Quinto, falhou em não cultivar uma cultura contínua de guerreiros. Ele fez parceria com Deus no deserto, aqueles 40 anos, para forjar uma geração de guerreiros. O primeiro grupo de espiões que entrou em Canaã, com exceção de Caleb e Josué, voltou apavorado. O segundo grupo de espiões, 40 anos depois, voltou com a notícia de que os cananeus estavam aterrorizados. O povo de Israel entrou no deserto com a mentalidade de escravos, de medo, de se ver como gafanhotos. Saíram do deserto com a mentalidade de guerreiros irresistíveis de Deus. Mas no final da vida de Josué, eles não continuaram com essa cultura. Nos 400 anos seguintes, sempre que um juiz morria, os cananeus, povo inimigo de Israel, atropelavam a Israel. Olha só para você ver. Meu Deus, criaram até uma expressão, Você é geração raiz ou é geração Nutella? Estou entendendo? Raiz é guerreiro, é bruto, não é? Está pronto. Como que é o seu nome?
pronto. E aí, vamos lá? Vamos. É para encarar o quê? Estamos encarando. Mas tem uma outra geração. Esses mesmos guerreiros não geraram novas gerações de guerreiros. Esses mesmos guerreiros olham para os seus filhotes Nutella e olham para ele e deveriam chorar e dizer: falhamos, alguma coisa saiu errado, precisamos mudar essa história. Sim ou não? Tenho falado para pais, tenho falado para homens, por favor, você que tem filhos, principalmente meninos, levanta os guerreiros, vai para cima, né? Vai fazer atividades com ele de homem, de guerreiros, não é? Não deixa essa turma capitular, não deixa essa turma virar esses ausentes de força, ausentes, né? Um pessoal que não tem fibra, que desiste na primeira esquina, que começa um negócio, 2 negócios, 5 negócios, começa 5 faculdades e não leva nenhum até o final. É um povo medroso. Nós precisamos passar esse DNA. Eu tenho uma equipe aqui, os irmãos conhecem muito bem, e meu grande esforço é passar esse DNA. Alguns deles não tiveram, né, a bênção, ou não tiveram a oportunidade nem de ter pais presentes nas suas vidas. Mas a gente está junto. E eu falo: não recua, não recua. Você é um guerreiro. Levanta e se posiciona, porque atrás de você tem um monte de guerreirinho. E eles precisam de você de pé. Eles precisam de você lá, gerando as próximas gerações. Olha aqui para mim, com quem você está se importando? Quem são as suas gerações? Quem são os seus discípulos? Quem que você está investindo? Por quem você ora? Por quem você se preocupa? Por quem você realmente dá seu coração? Para quem você aconselha? Para quem você investe alguns minutos do seu dia? Se nós não quebrarmos esse ciclo, esse versículo trágico de Juízes 2, será a nossa história amanhã. Será a nossa história amanhã. Nós precisamos enfrentar a verdade, de frente, nua e crua, e nos levantarmos contra ela, e em nome de Jesus, pisar na cabeça do diabo, pisar na carne, e nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Homens e mulheres de Deus que nós somos. Você está dizendo: eu não sou. Eu estou dizendo: você é. Você está aí dentro de você dizendo: eu não sou. Eu estou dizendo daqui: você é. Você está dizendo: é impossível. Eu estou dizendo: para Deus tudo é possível. E Ele diz: é impossível para os homens, mas é possível para mim. Por isso você vai se levantar. Por isso nós vamos nos levantar, e uma chave vai ser virada, e Deus vai nos ajudar. O sistema a gente já tem. Não é uma questão de sistema, não é uma questão de estrutura, nada disso. O sistema está aí, a estrutura está aí pronta para você gerar filhos. Nunca insistimos tanto para você levar alguém a Cristo, ou pegar alguém que já foi para Cristo, sentar com essa pessoa, né, discipular essa pessoa, investir nela, andar com ela, abençoar a vida dela, levar para o culto, levar para uma célula, levar para sua casa, não é? Falar do amor de Deus com ela, ensiná-la a ser um vencedor, ensiná-la a orar, ensinar a ler a Bíblia, ensinar a cultuar, ensinar a viver a vida de Deus, ensinar a ser um guerreiro, uma guerreira, ensinar essa pessoa a ser um vencedor, uma vencedora, como você é, como o Senhor já depositou dentro de você. Você já não recebeu muita coisa de Deus? Meu Deus, eu já recebi muita coisa de Deus. Eu conversava com um jovem hoje, né? Ele estava falando assim: eu estou desanimado. Eu falei: você está desanimado? Você tem recebido tanta coisa de Deus, olha quanta coisa Deus já tem te abençoado, e você está desanimado. Olha para trás, veja o que Deus já fez. Mas além de você ver o que Deus já fez, converse com as pessoas. Converse com as pessoas, e você vai ver que tem pessoas que têm muito menos do que você, e você pode acrescentar na vida delas. Não precisam ser muitas. Estou falando de uma, de duas, de 3,
de 5. Eu estou te falando porque na minha vida, hoje eu tenho assim, mais próximo de mim, eu tenho em torno de 10 pessoas. Não são muitos, são 10 pessoas diretamente, que eu invisto, que eu converso, que eu cuido, que eu oro, que eu assessoro, que eu discipulo. Estão entendendo? Não são muitos. E esses 10 estão cuidando cada um de mais 10, mais 8, mais 15, mais 20, cada um cuidando de mais 8, mais 10, mais 15, mais 20. Lembra que eu te falei que a estrutura está aí, o sistema está aí, não é? Até chegar lá na célula, que o líder e os irmãos lá da célula cuidam de 5, de 10, de 8, de 15, de 10, de 8, de 15, de 10. Vocês estão entendendo? Então não é uma questão de sistema, não é uma questão de estrutura. Olha aqui para mim, é uma questão de coração. Precisa pulsar aqui dentro. Porque quando pulsa aqui dentro, você não precisa chamar de célula, você não precisa chamar de discipulado, você não precisa chamar de nada disso. Vai acontecer. Você vai reunir umas pessoas ali e você vai investir na vida delas, porque está aqui dentro. Não é aqui, é aqui. Esses 20 centímetros precisam ser vencidos. Precisam ser vencidos. Você sabe muito bem. Você só precisa permitir que o seu coração, o seu espírito domine e vá para a ação. Vamos ficar de pé, nós vamos orar pela última coisa, porque é a coisa que mais me assusta. É que Josué fez discípulos. Ele investiu profundamente na nova geração dos que tinham menos de 20 anos. Os que saíram do Egito tinham menos que 20 anos. E depois os que nasceram durante o deserto chegaram até os 40. Josué investiu muito naquela geração de 20 anos. Mas ele falhou em não fazer um processo intencional, focando multigerações. Repita comigo, multigerações. De novo, multigerações. De novo, multigerações. Ele formou os bons guerreiros, mas que não avançaram. Kate Phillips, o autor do livro A Formação de um Discípulo, diz que nosso legado, nosso ministério só é confirmado na 4ª geração. Fazer discípulos não é suficiente. A igreja irá morrer na próxima geração. Nem mesmo fazer discipuladores é suficiente. Eles apenas estendem a morte da igreja por mais uma geração. Nós devemos fazer discipuladores que fazem discipuladores. Aleluia. Esses dias eu estava orando e falando com o Senhor e contando, né? Pela graça de Deus, tenho formado alguns discipuladores que formaram discipuladores que estão formando discipuladores. Eu já posso celebrar a 4ª até 5ª geração. Mas meu discipulador esses dias me desafiou a pensar na 10ª geração de discípulos. Ele falou: 4ª geração é pouco, Marinho. Nós temos que pensar pelo menos na 10ª. E participei de uma conferência essa semana da década de fazer discípulos. Um irmão querido chamado Trevor. Ele está na 23ª geração de discípulos. Você fala 23ª, pastor? 23ª. E entre muçulmanos, não é entre povo livre. Eu quero dizer para você, a pergunta fica aí: e você e eu, vamos repetir as falhas de Josué? Ou vamos aprender com suas falhas? E concluo com esse texto. Ele diz assim, a parte final: não sejam idólatras como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia 23.000. Não ponhamos Cristo à prova como alguns deles fizeram e foram mortos pela serpente. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós,
para quem o fim dos tempos tem chegado. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. 1 Coríntios 10, de 1 ao 12. Essa é uma palavra do Novo Testamento. Essa é uma palavra de Paulo, nosso querido e amado apóstolo da graça de Deus. Ele é tão gracioso que ele falou: olha os exemplos do passado. Feche seus olhos, vamos cantar essa canção e vamos celebrar.